Olá, sejam muito bem-vindos ao Garotas do Programa. E calma, não é o que você está pensando. É muito melhor. Eu, como vocês já estão cansados de saber, eu sou a Maria Carla. Eu sou a Ivete. E eu sou a Marília. E a Renata ainda continua afastada, ainda continua nos seus tratamentos, cuidando da sua saúde, da sua recuperação. A gente fica aqui torcendo para ela voltar logo, mas ela continua alguns episódios ausente, mas em breve ela voltará. Então, só Isso comunicando aí. vocês que daqui a pouco ela volta. Tá em fase de recuperação, tá? É. E tá voltando, ela tá voltando. Esse tombo não foi fácil. É, Mas o bom é que tá fluindo, tá fluindo. isso aí. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar coisas boas e o tema de hoje, do nosso episódio de hoje é o Sherlock Holmes dos casamentos. Casamento. O que tem essa história? Quanta história tem? Até quero casar agora. Quer casar? Só se for o Paulo fazendo. Opa! Opa, ó, spoiler, ó, O spoiler. casamento. O casamento. Tem que ser com esse celebrante, né? É, tem. Gente, preparem os corações, porque hoje nós vamos revelar os bastidores mais emocionantes e às vezes inacreditáveis dos casamentos. Exato. Isso aí. Tem histórias que vão fazer você rir, chorar, se surpreender com o que acontece antes do tão esperado sim. Sim. E fica com a gente até o final, galera, porque vamos revelar muita história boa, inusitada, emocionante, divertida e produção. Roda a vinheta. Garotas do programa, 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 garotas do programa. E o Garotas do Programa não pode deixar de fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros que fazem com que tudo isso aqui aconteça e Exato. esteja lindo, maravilhoso e tudo isso chegue para vocês. Eu vou Aí. começar falando, claro, puxando a sardinha, para Bubbles Studio, que é o nosso estúdio, que é a nossa produção, a gente ama e eles são responsáveis não só por proporcionar esse estúdio maravilhoso que vocês estão acostumados a ver, mas por entregar qualidade, uma comunicação incrível, um marketing maravilhoso. Eles tiram os planos de vocês dos papéis e faz acontecer. Experiência própria, tá? Bubbles Studio. Já emenda aqui, antes de passar a voz para a Marília, ó, para a Ivete. Tá bom. Vou falar da Mia Rocks. Au. É uma marca maravilhosa que enfeita todos os seus pets com pets. muito estilo, carinho e rock and roll. Muito. Perfeito. E não podemos deixar de falar do nosso salão preferido, Macherry, que Macherry. sempre nos deixa Isso aí. lindas, impecáveis, maravilhosas a cada programa. E Macherry tem 10% de desconto. Bom. Para todo mundo que for lá e falar, eu vi vocês no No podcast, vocês têm 10% de desconto com o código GPCast. Aproveitem. Isso aí, gente. E eu vou falar para vocês da Ilustra e Company, que produz canecas personalizadas. Coisa linda, hein, gente? É. Feitas Ah. com todo carinho, para você presentear, para você se presentear, ocasiões especiais, Ilustra e Company. E também, claro, Passa pra mim. Carlinha. Passa pra mim. Que eu faço questão, que eu sou a formiga Ai, que da tentação. família, né? Eu sou a formiga da família. Enquanto a Marília fala, Isso eu degusto e aí. mostro. Esse Ó. docinho, Ó. coisa mais linda, bem casado, da nossa Ó. Mania de Açúcar, um grande parceiro que nós temos aqui. Vocês que viram tem a cor, né? doces. Olha lá, ó. As Tá nossas aqui, cores. Com a gente. tudo É. combina aqui com a gente. Maravilhoso. E a gente tem muito a agradecer a Mania de Açúcar, que faz doces maravilhosos, que são pura felicidade. E claro, se Ó. vocês quiserem Ó. conhecer, olha lá. Gente, Dá que uma mão- Não, puxa o zoom. delícia. Não pode falar de boca cheia. né? Muito bom. Puxa o zoom. Só ela. Só ela. Instagram, deixa ela. desculpa. Deixa ela, gente, deixa ela. E para você, tem um QR Code aqui na tela onde você vai ter acesso a todas as redes dos nossos parceiros, que são gente boníssima. E se não fossem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Nem a Carlinha comendo um belo bem casado. Obrigada, viu, Mania de Açúcar? Não vamos dar pro convidado, vamos dar. Né? Parceiros maravilhosos. Então segue eles também, viu? E vai lá, curta. E você aí que tem uma empresa, faz parte de um escritório, ou que quer ter a sua marca aqui junto com a gente, como parceiro ou como patrocinador, entre em contato com a gente, manda a sua ideia que a gente vai tentar encaixar aqui da melhor maneira possível, tá bom? Então entre em contato lá em nossas redes sociais também, viu? Parceiro ou patrocinador, empresa, põe tua marca aqui.
Olha que bonito. Hoje nós temos até um display de mesa, ó, com a gente. A gente pode pôr um teu aqui. Várias ideias aí com vocês. E a Bubbles vai trabalhar com você, com a sua marca muito bem também, viu? Uhum. Muito bem, gente. Delícia. Olha, gente, o pessoal do Mania de Açúcar. Maravilhoso. Pronto. Bruno, obrigada. São- Cida, Simone, são família maravilhosos. incrível, Vocês empresa familiar. arrasam, viu? O doce de vocês é Sensacional. maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Mas agora que a gente já falou dos parceiros incríveis que a gente tem e deliciosos, que eu estou aqui ainda saboreando o gosto do bem casado incrível. Vamos partir para o que importa? Vamos partir para o que interessa? Vamos Vamos começar lá? esse episódio, Bora, gente? Vamos Vamos lá. trazer ele? Vamos começar a falar do tema incrível? Então, bora lá. Gente, seguinte. A gente tá com muita alegria, muita felicidade de falar que a gente trouxe um convidado pra lá de especial. Expert em casamentos. O cara é celebrante. Mas eu vou explicar. Olha só. Vocês vão conhecer um celebrante de casamento que não só faz cerimônias lindas, mas vive cada história de amor como se fosse a primeira. Antes de se descobrir nesse mundo, ele já era daqueles que encantava com a voz, seja cantando ou tocando. Mas foi num convite aleatório para ser mestre de cerimônias que ele teve um clique. Pera aí, eu também consigo emocionar falando? Ele se perguntou, né? Daí pra frente, virou uma missão. Estudou, treinou e quando celebrou o primeiro casamento, aquela ansiedade de estreante virou uma certeza absoluta. É isso e pronto. É isso que eu quero fazer pro resto da vida. Hoje, ele não só une casais, mas transforma o dia deles num momento único, cheio de emoção, histórias incríveis e aquela vibe que só ele sabe trazer. E, cá pra nós, né? Nós pudemos presenciar, porque ele foi o Sim. celebrante de casamento da nossa Renatinha. Isso aí. Então, a gente sentiu e a gente presenciou na pele. E olha, ele tá aqui para contar tudinho como é ser esse cara do amor e ainda dar umas dicas para quem sonha com um casamento dos sonhos. Paulo Godoy, Vem pra seja cá, bem-vindo ao Garotas do Programa. Vem com tudo, vem. Oi, meninas. Oi, Maria. Oi, Andy. Bem-vindo, a gente tá muito feliz que você tá Eu aqui. também, Ai, gente. Eu achei tão bonito. Fim Você falou deu tão certo bonito. de tu vir. Isso tudo é Nossa, você. É mesmo? É, e a gente pôde presenciar, né? Gente, vou fazer Porque- terapia com vocês, tá? Obrigado. Olha, a sessão a gente faz um descontinho de 50%, tá? GPCast. É, isso aí. Oi, a gente. gente aplica Obrigado pelo desconto. convite, viu? Obrigado. Imagina, obrigada Obrigada você a por ter você. aceito, né? Tá aqui com a gente, agenda lotada, cheia de casamento pra fazer. Que o Você- povo casa, hoje eu tô demais, né? Desculpa, que eu pus um anel meio pesado, né? Obrigada. Sabe que eu tava fazendo texto em casa. Porque na semana. As pessoas falam assim: ah, que legal, você só trabalha de sábado, né? Não! Tem muita gente que casa de Então. semana, né? Não, 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 mas não, é nem não só por causa do isso, casamento é. também. Casa de semana, mas é porque durante a semana eu falo que é a semana da TPM. Eu tenho TPM toda semana. Essa frase que eu falo que eu tenho tensão pré-matrimonial. Porque eu fico na semana do casamento é quando eu tô preparando o texto, onde eu tô criando o roteiro. E onde eu tô ouvindo a entrevista, as gravações que eu faço com os casais, né? A gente faz reuniões. Sim. E aí, a parte mais difícil é que eu falo, putz, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Não, ficou muito. O texto ficou longo demais, não, tenho que cortar o texto. Ficou. E aí eu fico numa tensão que é a minha TPM, né? Sim. Até chegar no texto final, que vai ser o texto da cerimônia de casamento. Então, eu deixei os textos, ó, falei, quer saber? Eu vou dar um tempo, porque aí eu venho aqui e me divirto com vocês. É, isso aí. É, e é bom muito que também você, vamos dar uma oxigenada na cabeça, no cérebro, pra gente poder, né, ter ideias também, né? Eu acho que quando a gente respira um pouco Sim. de outros ares, faz com que... Muito. Às vezes eu na moto, quando eu tô andando, falo, putz, tive uma ideia. Aí, às vezes, então. Nossa, é verdade. aí eu guardo aquela ideia para usar às vezes no texto. Então, às vezes é verdade, às vezes eu tenho que sair da frente do computador, Fazer uma outra coisa. fazer uma outra coisa para dar uma arejada e depois voltar de novo no texto. Porque senão você fica tão cansado ali, mas você quer fazer, né? E aí você fica esgotado de ideias de criatividade. Mas você vai tomar um café, vai tomar um banho, vai, sei lá, É volta, verdade. tá com Vai pra academia, vai é, treinar, pode- desce lá no tá prédio. com umas ideias. Mas é verdade, é que eu fico muito. A gente brinca, mas falando sério, assim, é muita responsabilidade. Sim, imagino. É o dia mais importante daquele casal.
E quando no dia do casamento eu procuro não pensar nisso, mas quando eu vou pensando nisso, vai chegando a semana e Vai falo, dando "Meu Deus, um nervoso, né? eu não posso falhar, eu não posso falhar, É. eu não posso. Então eu vou ficando ansioso. Ah, no da Renata, quando eu fiz com, Não, né, foi incrível. eu fiquei A super... brincadeira que você fez ali com o noivo, com a mãe da noiva junto, foi que incrível, ele foi né? fazer o pedido pra ela. Né? É, Eu peguei o Samuca de... de Isso- surpresa. tem coisas que eu meio que... Assim, não é que eu apronto, porque eu também respeito muito a dinâmica do casal. No caso do Samuel e da Renata, Foi muito legal. a Sim. história dos dois era muito engraçada, né? Sim. Tinha muita irreverência, então eu sentia essa liberdade de brincar, né? Mas às vezes eu deixo isso como um elemento surpresa, porque eu gosto. Aliás, outra coisa interessante: o casal não vê o meu texto Antes. antes da Era isso que eu cerimônia. Tem ia que ser te surpresa, perguntar. né? Você conhece o casal? Bom, começa lá na concepção. É. Conhece o casal, vai atrás dos amigos para saber a história, é. porque às vezes o que o casal fala não é bem isso, É. que foi a nossa experiência, né? Que eu Foi. falei, Não, olha, Inclusive- vocês me falaram coisas que eles não me falaram. É. E aí Foi- vai foi- para a concepção para depois você No dia da começar a reunião, montar. por exemplo, só para que câmera que eu olho? Elas Ó. participaram da cerimônia, tá? E, inclusive, eu quero Sim. aproveitar para agradecer aqui pelo convite da gente participar da cerimônia. Se você não tivesse convidado, transformou muito mais, deixou muito mais especial o momento. E eles não sabiam. É, Claro, é, não sabiam nem sabiam, da não nossa sabiam. participação, Não, Não. nem o que cada um ia falar. isso mesmo. Que as meninas mandaram super bem. E eu dei aquela travada, né? Porque básico, eu tô falando no meio de um monte de gente, eu venho vergonha, o povo acha que eu não ficou sou lindo. tímida. Não, as três ficaram lindas. Mas ficou incrível, ficou Ficou. incrível. A ideia da gente participar foi incrível. Porque, então, e no dia que eu fiz a primeira reunião com eles, que a gente fez a entrevista, né, eu já tinha um questionário. O processo é sempre Sim, esse. O casal aham. fechou comigo, eu Ah, mando um fechou. questionário, Ah, certo. mas aí eu tenho umas entrevistas que eu faço, Sim. a gente bate um papo, eu crio um grupo, e perto da data, assim, uns 10 dias antes, a gente faz uma reunião presencial. Sim. Nesse dia, porque, Uhum. então, sabe, tem uma coisa que é muito engraçada? O casal escreve lá, nos conhecemos no Café Piu Piu, que era o Sim. caso, né, Aham. da Renata e Sim. do Samuel. Legal, tá, eu tava lá no balcão e ela fala de um jeito, escreve de um jeito, né? Quando a pessoa começa a me contar, É aí outra começa a vir coisa. os detalhes, né? É, A própria Renata falou assim, meu, que cara chato, né? Não sei o que lá, sozinho aqui. Então, esses detalhes na entrevista, e eu fico só faz toda a ouvindo. diferença, né? Eu fico só ouvindo, mas o Tico e o Teco ficam conversando aqui na minha cabeça, né, gente? Sim, Olha, né, guarda a nota. fala- Eu é. gravo, né, às vezes, para Ó, não eu perder ia a... perguntar É. isso, Paulo, se você grava. Porque Gravo. eu já tá. Saindo dali, eu já teria esquecido tudo. Porque é muita... Tem que gravar. Porque assim, eu tenho vários amigos que são celebrantes, cada um tem uma técnica. Tem gente que leva o notebook, escreve, anota. Eu, com meu TDAH, eu preciso deixar gravado, porque se eu desviar o olhar do casal, eu perco a informação. Então, e eu Uhum. gosto da atenção. Então, quando Sim. eu ponho o celular do lado para gravar e vou ouvindo. Mas enquanto eles estão falando, eu tô pensando às vezes eu até falo alguma coisa no meio da gravação, assim, na conversa, porque eu tenho essa informação lá. Aí quando eu ponho depois para ouvir, e aí vou construindo o roteiro, né? Então, por exemplo, quando eles falaram de vocês, do Uhum. programa, eu falei, cara, eu vou chamar as meninas para participar. Sim. Que aí a gente criou o grupo, né? Só que Sim. eu não, em nenhum momento essas coisas de surpresa que eu acho que são legais. Então eu não falei nada que eu ia fazer vocês lá, Uhum. Sim. não falei nada do pedido lá que ela colocou É, da do mãe, pedido, que ela tinha sim, feito, né, que a é. mãe tinha falado, né? Sim. Então são essas coisas que eu acho que... Acho que o Samuca falou, vou matar o Paulo. Quem falou o Samuel? Não, eu falei, acho que ele deve ter pensado, vou matar o Paulo. Porque eles mas- não queriam fazer os votos, imagina. E você fez Então, ele falar. Nossa, você me lembrou agora. Foi por isso mesmo que eu insisti de vocês fazerem. Porque Sim. falei, pô, se eles não querem falar, Sim. é o gancho que eu pensei. Então eu vou pedir para as meninas falarem. Que É. elas têm um programa e tal. Sim. E ficou legal, gente. Não, Ficou porque eu acho bacana. que é o grupo onde todo mundo se conheceu ali no É. Piu Piu, onde Sim, tinha a ver. Tinha Todos tudo a estavam lá. a gente acompanhou a história desde o começo, então Sim. foi muito legal Assim, isso, foi. todos estavam lá. Eu já entrei em roubada, tá? Depois, se sobrar tempo, eu falo isso. Eu já entrei em roubada. Ah, eu já ia te de- perguntar assim. Eu tava falando, ok, você tava o falando, casamento eu tava é- mexendo no celular, porque a gente tem pergunta, tá? Tá, então eu não quero dar Mas- spoiler, mas, Pode falar, depois eu faço pergunta. mas posso falar da roubada? Pode, Pode. pode, pode. Então, Já pode. Uma Já vez, responde, gente, já Ah lá, eu só não vou já dar é nomes. Uma vez resposta. Não vou dar nomes. uma vez eu fiz um casamento que o tio da noiva era pastor. É. E hoje, quando a gente combinou entre nós o que a gente ia falar. E lá no começo, né? Eu tava no começo, né? E, enfim, aí era um casal jovem, eu sempre conto essa história, era um casal super jovem, e eu gosto dos meus textos que eles sejam assim, eu não gosto de fazer nada romanceado, nada, Sim. nada engessado. E eu lembro mais ou menos que eu falei alguma coisa no meu texto, que assim, eles estavam abrindo mão
da individualidade de cada um para construir algo juntos, mas eles não iriam perder a identidade deles. Ele sempre ia continuar sendo ele, ela sempre ia continuar sendo ela, e era justamente essa capacidade dos dois de abrirem mão, né, para construir algo maior, que fazia com que eles juntos, enfim, era um texto bacana, falando disso, tal, falei algumas coisas, trocamos as alianças, e no final eu chamei o tio para fazer a bênção, né? Aí chamei o tio, que eu não vou fazer o nome dele, mas ficou na minha mente, ele arrumou a gravata. Bonitas palavras, mas eu vou discordar do celebrante, porque agora você tem que obedecer ao seu marido e servi-lo, e você tem que prover o seu lar, né? E eu falava, meu Deus do céu, e alguém tem que Meu matar o tio. trabalho. Alguém tem que matar o Meu tio. trabalho. Eu olhando assim, eu tenho que calar sua boca. Ficou uma Nossa. acabou comigo. Então, hoje, quando alguém quer falar, eu gosto muito que as pessoas, como vocês, participaram, porque para mim a cerimônia sempre é do casal, ela não é minha. Sim. Claro. Então é o momento que eu falo que eu sou só um mensageiro. Eu não tô lá para aparecer, eu não tô lá para fazer. Meu papel é transmitir. Então, se tem pessoas que são mais fiéis à história, eu quero que Sim. essas pessoas participem. Só que hoje eu tomo esse cuidado. Gente, o que vocês vão falar? É. Para não ter nenhum tipo dessa saia justa, né? Sim. Bonitas palavras, mas eu vou discordar do celebrante. Nossa. É pior que quebrou, né, toda a história, É. toda, sabe? A vibe ali graça, criada, né? O é. clima criado. Porque como a gente participou do casamento, que você foi uma das pessoas que conduziu ali, e tem toda uma história desde o começo, é bonito, a gente entra naquilo. Sim. Nossa, eu nunca tinha presenciado que um bom. casamento assim, né, desta forma, né? Eu Com tenho. o celebrante, sem ser pastor ou padre, né? Isso. Mas você vê, eu Hum. gosto de respeitar a história do casal, os valores, as questões até religiosas. Eu já fiz. Domingo agora, eu fiz uma cerimônia para um casal da Congregação Cristã do Brasil. Eles são ótimos comigo. E tem um momento da cerimônia que eles pedem para que as pessoas da congregação, às vezes o ancião, os membros do ministério, pessoas que são, né, parte da igreja, no momento da aliança, de fazerem uma bênção. É um momento em que eu me afasto, eu chamo as pessoas, e as mulheres colocam o véu, elas ajoelham, e é o momento deles. E eles são sempre muito gentis, diferente lá do tio da noiva lá. Eles falam assim, Bonitas palavras. eu gosto, eles falam assim, eles rezam mesmo, né? Eles falam assim, a gente quer agradecer a Deus por este momento, agradecer o celebrante pelas palavras Sim. que ele conduziu, as pessoas que estão trabalhando hoje aqui, quem está fazendo a comida, eles têm uma Todo o gratidão. contexto, né? E Legal. é bonito. Uma vez eu congreguei. Eu fiz uma cerimônia uma vez, gente, isso é legal. O ancião chegou para mim, quero agradecer o celebrante também, adorei a cerimônia. Se o senhor quiser congregar com a gente, o senhor está convidado. Eu não pensei duas vezes, eu fui lá e ajoelhei. Legal. Não tenho problemas com isso, Olha né? aí. Eu senti que era um momento tão, sabe, eu Sim. ajoelhei com eles, e enquanto eles faziam oração, né? E foi emocionante. E domingo, não fui convidado a congregar agora nesse domingo, mas tem isso então, sabe? Assim, como eu já fiz cerimônias para ateu. Olha. Ateu 100% ateu. Porque eu falo que tem um Ateu, graças a Deus. Não, tem um ateu, graças a Deus. Tem. Mas esses eram ateus. Eu lembro, foi tão bonita a cerimônia, o casal, tão bonito os dois. E eles na conversa, eles falaram, Paulo, a gente não acredita muito nessa coisa de... A gente acredita que a vida é aqui, ela acaba aqui, tudo bem pra você? Eu falei, claro. Sim, né? E eles, só que eles falaram uma coisa muito bonita. Eles falaram, a gente tem um amor muito grande pela nossa família e pelos nossos amigos. A gente queria um momento de falar sobre eles. Gente, a gente chorou na cerimônia. Nossa, Olha uma das perguntas é essa. É. Então vou para a segunda. Se teve algum casamento que te fez chorar de verdade e o que torna uma cerimônia realmente especial? A Bruna de Osasco. Obrigada, Bruna. Obrigado, Bruna. Eu já chorei em vários casamentos. Não Tem chora manteiga agora. derretida? Às vezes sim. Às Às vezes vezes sim. É porque assim, tem coisas que me tocam muito. Ah. Eu fiz uma. Eu lembrei, eu fiz uma cerimônia no Casinha Quintal. Eu não consigo lembrar o nome. Era a Laura. Acho que não era a Laura. Eu vou lembrar. A avó dela entrou de andador. Cara, mas assim, a felicidade. Puseram um andador e puseram a aliança no andador dela.
Que Ah, incrível. ela que levou a É. aliança. Olha, gente, a avó. arrepiou. De cabelinho curtinho. Quando essa avó entrou, Nossa, que emocionante. aí eu É. desmontei, né? É, Porque não assim, tem ela, como, ela né? e o sorriso dela, assim, da avó, assim, Tava sabe? já tão E ela feliz, vindo né? com o andador assim. Aí eu olho aquilo. É. E um que me marcou também, que é uma história muito bonita. Eu sempre, os nomes são difíceis de lembrar, porque assim, o casal, eles tinham já. Eles falavam que a história deles tinha sido escrita ao contrário. Porque ela engravidou, depois engravidou de novo, eles têm 2 filhas, e aí depois eles casaram. Eu lembro que foi uma coisa assim que eles, no bate-papo, eles falavam, "Ah, a gente se sente até meio constrangido, parece que a gente fez ao contrário." Só que no dia, a filhinha mais nova, de 4 anos, entrou com de florista. E a mais velha, de 6, entrou com aliança. Cara, essa menina, ela entrou em prantos de felicidade. Jura? Ai, que legal. Ela chorava de alegria. Eu, putz, aí assim, foi muito legal, porque assim, todo mundo em volta chorava. E aí eu lembro que na hora, porque assim, meu texto sempre tá pronto, mas coisas que acontecem na cerimônia, eu falo, caramba. E eu lembro que eu citei alguma coisa, eu falei, olha, vocês sempre disseram que vocês achavam que tinham feito as coisas ao contrário, mas olha o que vocês fizeram. Vocês deram para suas filhas a oportunidade de ver Participar. como é. que ela Verdade. de Tá verdade. lá. Incrível, né? E a Tá menina, presente. eu não consegui. Ela chorava assim com a aliança, tipo assim, putz, olha, eu Tô tô participando do casamento do meu do pai e meu da minha pai, mãe. da minha mãe, eu tô levando a aliança deles. Então, assim, essas coisas. Aquela coisa da vergonha que ela tava, caiu ali. Porque, Sim. nossa, que presente. E aí, na hora, eu poder- pude fazer um insight dizendo sobre o tempo do amor, que o amor tem um tempo próprio, e que isso era um exemplo claro de que. Sim. E, então, essas coisas são legais porque você não prevê isso na cerimônia. Sim, Eu me sim, preparo para a cerimônia, tem todo um sim. roteiro, mas eu sempre tô aberto, assim, para entender alguma coisa que eu posso. Isso vai acontecer, eu posso trazer isso para a cerimônia. Então, é assim, Bruna. É Bruna, né? É, Bruna. É. Já chorei, Bruna. Já. E tem outra É. pergunta, que é da Marina do Tatuapé. Paulo, qual foi o casamento mais maluco que você celebrou? Aquela história que ninguém acredita quando você conta. Nossa, como ela chama? É, Marina. Nossa, Marina, maluca, assim. Ah, nossa, não me veio agora, assim. Os meus casais, eu falo que os meus casais são meio. São pessoas mais tranquilas. Mais assim, normais. não Tranquilos, tem, são normais. ninguém foge do... A história do Samuel e da Renata, gente, puta história maluca, né? Sim, é, É, diferente, né? Sim, diferente. Foi uma antipatia à primeira vista. É, Vou pra quem não antipatia, sabe, o Samuel, ele tava num dia muito. Ele tava no Muito pior dia da pior vida dele. dia Não vou da entrar. vida, Samuel, não vou é. expor sua vida. E ele tava lá no bar, sozinho, mal-humorado. E a Renata, baixinha, tentando pegar uma água. E ele tão mal-humorado. Ele começou a ficar irritado Irritado. com ela. Tá isso aqui. Eu pego essa Água. água. Eu pego. E Deixa ela, eu em paz. do nada, falou, nossa, como você é antipático, né? O que você tá fazendo? Tô sozinho. Nossa, deve ser chato. Chamou o Samuel. E aí, depois, eles foram se encontrar no Rock in Rio. E assim, no Rock in Rio, ele já tinha viagem no Rock in Rio com outra pessoa, que não tava... É, E quem que tava no Rock in Rio? Ela. A ela, Renata. é, E então. quando tem que ser? E, Quando então, tem sabe, que ser? nossa, e, assim, quer dizer, eles ficaram amigos, não rolou um amor à primeira vista, foi um caso típico de antipatia à primeira vista, e os dois se casaram. Então, assim, a história da Renata e do Samuca é meio maluca. uma história legal. Foi bem Maluca. divertida, bem. Ô, Paulo, você faz ideia de quantos casamentos você já fez? Há 10 anos, aliás, esse ano eu faço 10 10 anos. anos de Nossa! cerimônia. Tem que ter uma tem que ter uma Caramba! comemoração. Vai. Qual que é a boda de 10 anos? Vai. É Algodão? estranho, acho que é estanho. Ah, Não sei se é é? de 10 ou é de 15, mas acho que é estranho. É, né? então, você tá fazendo boda. Ai, por falar em cidade, moda, deixa eu aproveitar cerimônia. aqui o gancho. Aham. Tio Sérgio e tia Mara, parabéns pelos 50 anos de casado. Ah, Bodas de é? ouro quando? Vamos renovar, a gente. Eles Aí, fizeram ó. agora 18 de maio, 50 anos de casados. Olha, parabéns. Eu ainda postei nas minhas redes sociais. Vou aproveitar e Ai, desejar um parabéns pra vocês. Lindos, lindos, Você sabe que é um lindos. tipo de cerimônia que eu amo fazer? Nossa, 50 anos, eu Eu participei fiz de uma de 60. Eu fiz umas 4 de 50. Eu fiz Olha. uma de 60 anos. Vou convencer eles de fazer festa, a gente contrata você. Nossa. Aí, Ai, ó. tio, quero festa. Mas sabe por quê? Porque a bodas de renovação, de 50 principalmente,
é um jeito de você contar a história de uma perspectiva de que uma história que tá dando muito certo, são 50 anos. Sim. Então eu sim. acho... E em a pleno família. Em pleno 2025, onde o relacionamento tá completamente superficial. Escreveu, não leu, eu não quero mais você, troca. Não, E hoje as pessoas não estão tolerantes. Muito. Então, um casamento de 50 anos, o quanto cada um teve que aguentar de um de outro até hoje? lembrei de Porque uma... não é só coisa boa, Não, né? eu lembrei de um que eu tive a ideia de pedir pra eles, eles tinham as cartas que eles trocavam Nossa. quando namoravam. Que legal. 50 anos, cartas de 1970, Nossa. 66. E eu pedi, e ela trouxe, né? E eu deixei as cartas em cima do altar na cerimônia. E no momento eu falei sobre isso. Super emocionante. Muito! Carta, meu amor, gente, 1960 e pouco, a carta lá em cima. Assim. Sim. Nossa, é Faz uns 4 anos essa bacana, né? cerimônia, foi lindo, né? Olha aí. Ô, Paulo, o pulo do gato. Você não era da área de celebrante, você não era da área, mas pelo que eu entendi, acho que você cantava. Cantava, cantor? Eu trabalhei. Conta pra gente um pouco essa história, de onde veio, você se tornou, o que você era antes e o que você se tornou. Por quê, né? O que te levou a se tornar oficial, né? Um celebrante. Eu acho que eu fui escolhido, não tem jeito. Até quando eu fui ser músico, eu nunca imaginava que eu seria músico. Eu cantava, moleque, né? Tinha bandinha com 18 anos de idade. Rock? Era rock, né? Não era pagode, não, né? Não nada era Legião contra. Urbana, né? Sim. Essa coisa de rock rock Nessa nacional. época de rock nacional. E quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha um sonho na minha cabeça. Eu falava assim, gente, eu fazia música erudita, eu estudei violoncelo. Meu Top! E aí eu falava assim, olha, eu vou estudar violoncelo, quando eu tiver uns 40 anos, eu vou tocar numa orquestra e essa vai ser minha vida. Tá todo desenhado já, né? É, Olha, aí... Típico escorpiano Já, que é já. sonhador. E aí, Intenso. só que assim, eu Ó. precisava pagar minhas contas, eu era moleque, não trabalhava. O meu pai foi muito gente boa comigo, porque eu precisava estudar. A música erudita você tem que estudar muito. É. E aí, mas com um ano que eu tava estudando, eu tinha um amigo que tocava num restaurante super chique nos Jardins. E um dia eu fui lá, dei uma canja e o cara do restaurante gostou de mim. E eu falei, aí meu amigo me ligou e falou, Paulo, o cara quer te contratar. Eu falei, você é louco, desliguei o telefone. Aí eu catei e falei, não, eu vou. Eu vou. E aí foi o começo. E eu fiz isso durante. Aí eu nunca mais fui para um outro caminho. Eu sabia cantar por causa da minha irmã mais velha, enfim. E aí eu fiquei fazendo isso durante uns 30 anos. E em 2012. Caramba, 30 anos é uma vida. Eu fiz Ó. até. Foi praticamente até os 5. E aí eu meio que, em 2012, eu passando por um processo pessoal muito ruim da minha vida, e eu quis mudar de área. E eu perguntei para uma amiga minha, para quem eu trabalhava, da Natura, Alessandra Pinheiro, querida, é você, Alessandra, que me Ó. colocou nesse... Tem nome e sobrenome. Muito eu bom. liguei para ela, falei, eu tô precisando tanto trabalhar, você não tem nada, Paulo, música, não tenho, mas eu tô precisando de alguém para ser mestre de cerimônias nos eventos da Natura, de premiação. Você sabe fazer? Um evento bem simples, bem simples. singelo, quase É. nada importante. 500 consultoras para você falar o nome delas, recebemos agora, Marília... blá, blá, blá. Deus. E eu fui. Mesma coisa, eu falei, vamos embora. Aí, assim, eu gosto de contar essa história. No primeiro dia, eu sentei, ganhei e não fiz nada. Ela falou, eu vou te pagar, você vai sentar, põe só um terno e assiste o evento. Vê como faz. Aí eu olhei, no segundo dia você vai dividir o palco com a mestre de cerimônias. Conforme você for, no terceiro dia você vai fazer sozinho, porque eu vou mandar ela para um outro lugar que eu tô precisando. E no dito e feito. Dividi o segundo dia com ela, tipo casal de apresentadores, Sim. né? Sim, adoro. Acabou, ela falou, Paulo, amanhã sozinho aqui. Olha. Aí eu fui fazer um monte de eventos pelo Brasil. E aí eu falei, pô, que bom, Paulo, que você tem o dom, mas não é dom, né? Tom Jobim falava que era 99%, o talento era 99% de transpiração e 1% de inspiração. E eu fui estudar. Sim. Aí eu fui fazer Senac, então 2012, 13, 14, eu fui estudando, me formei em locução no Senac, radialismo. E comecei a fazer alguns trabalhos de mestre de cerimônias, Certo. apresentando fazendo formaturas, eventos corporativos e tal. E em 2015, um amigo meu, Anderson, que é meu mestre, que eu, né, sempre sou grato a ele, eu fui fazer uma mentoria com ele. Aí ele falou, pô, sabia que você tem jeito para cerimônia de casamento? Você já fez? Eu nunca fiz. Ele, você toparia fazer? Eu falei, bora, a mesma coisa. E foi o que você Ótimo. falou, eu fiz a minha primeira cerimônia, quando eu cheguei lá, cara, eu falei, é isso que eu quero fazer. Para tudo. Era um casamento simples, eu lembro até hoje, em Poá, um lugarzinho simples, assim. Eu todo engessado, né? Porque o começo, gente, não é... Ai, nem me No fala. começo você pega texto da internet, você Quer dá- fazer bonitinho, né? Sei. e todo engessadinho, assim, mas deu uma chave, assim, né?
É quando E- entra no sangue, né? E vai, né? E aí, finalmente, respondendo a sua pergunta, em 10 anos, em 10 eu anos. acho que deu para fazer uns Ai, Deus. uns 800 Nossa. casamentos. gente, hein? Uau, é muita É, coisa. eu... Quantos continuam casados? Tô Não. brincando. Não, mas posso falar? A menina, eu passei numa loja, Tô né? brincando, tô Eu brincando. tava, a menina perguntou assim, como que você fica? Eu fico triste, sabia? Não, Eu sou pé lógico. quente, eu sou pé quente. Meus casais, eu sei de uns 4 ou 5 que eu Meu sei que se Deus, separaram. é. Mas eu fico De triste. 800? Não, Olha a média boa. nossa, É. gente. Chega Não, nem mas a eu falo assim, 1%. justamente por isso, porque é triste, né? Você Muito. fala, ó, eu conheci a história, eu celebrei, eu fiz, poxa, separou, e por Mas quê? eu já fiz casamento que eu olho pro casal e falo. E aí, ó, Quem a sou eu? pergunta que não quer calar, já teve casal que você olhou Vai e falou, durar quanto vai tempo, né? Tipo A assim. apostinha, Eu um olho mês, assim e 5 falo, meses, fala 5. Eu falo, quem sou eu pra julgar, né? Né? É. Mas já aconteceu. Mas já aconteceu também de eu ver um casal que eu, no final, me surpreendo de ver o casal. Ah, E uma coisa que me deixa as feliz histórias, né? é quando eu vejo os meus casais se tornando família. Quando eu vejo um Ah, filho. É, ó. Esses dias eu fui tomar um café com um Que casal que eu tinha legal. feito o casamento. A gente foi tomar um café, né? Quando eu entrei no café, tava um casal que eu tinha casado há 6 anos atrás. Que Eu legal. conheço. A Luana e o Caio. E na hora que eu vi, eu falei. Lindo, E, aquele o, nome, lindo e a nome, né? menina, a menininha, assim, até esqueci o nome lindo. E eu tava um bebezinho de meses, assim. E aí eu fico mega feliz. Olha Eu só. grávida, eu fiz um casamento em Londrina agora, que um casal que eu casei o primo desse casal, e eles estavam no casamento também, e eles grávidos. Essas Olha. coisas eu curto, eu acho muito legal. Mas É. E Eu aí, ia perguntar se o celebrante também julga, então julga. Vai durar, não vai durar. Não, A gente olha, a gente olha, a gente... A gente, como convidado, já fala, ih, meu Deus, vou lá. Ih, será que vai? Será que não vai? Eu fico, como eu disse, eu fico triste quando eu vejo um casal se separando, mas eu já fiz pelo menos umas 2, 3 cerimônias, poucas mesmo, tá? Sim. Que eu olhei e falei, vocês têm certeza que vocês querem casar, gente? Bora lá, né? Mas Você já recusou algum convite para você fazer a celebração? Não, tipo, não. pai, isso aqui eu não vou fazer. Não. Nós entre os Boa, celebrantes tem tem alguns celebrantes que são muito mais como é que eu vou encontrar a palavra? Recusam. Mas como eu disse, falando sério, eu não julgo. Então, Sim. assim, talvez eu recuse do tipo assim. Bom, gente, eu vou contar que tem. Conta, a amigo gente quer meu- saber tudo. Eu já tive amigo meu, celebrante, que casou a cerimônia vestido de Gandalf, Meu Deus. vestido. Ai, Sabe? fazendo personagem. Eu tenho uma amiga minha que é celebrante que falou que os casais puseram aquela orelha De duende? Dos elfos. dos elfos, assim, né? Ai, eu já Aí vi. eu não tenho, né? Não, não é. Eu tenho um amigo meu que todo orgulhoso, celebrante. Não, eu fiz um casamento numa festa fantasia e o celebrante estava fantasiado de Batman. Aí eu perguntei pro meu amigo, porra, por que você não foi fantasiado de padre, né, cara? Pelo menos. Eu ia né? perguntar se teve já algum pedido bem inusitado, assim, para você praticar na hora da cerimônia. Não, graças a Deus, não. Não, os meus Não, ele casais. deu risada, eu achei que ele ia falar, teve. Então, Não teve. fiquei pensando. Mas eu recuso, nunca recusei por esse motivo, assim. Mas eu nunca recusei, não. Claro que eu sempre pergunto um pouco do casal. Hoje eu tenho esse cuidado, né, de saber. Eu acho que você não tem. Eu só recuso quando eu sinto que não tem. Que não dá liga, assim. Sim. Mas geralmente. E teve algum casamento que você aprendeu alguma coisa ali sobre o amor? Todos. Mudou a sua visão completamente sobre o amor aí naquele casal, naquela cerimônia, não Todos, sei. Muito, você não faz ideia. Eu falo, eu acho que eu sou muito melhor hoje para compreender até os meus fracassos, né, de relacionamentos que eu tive, pelas histórias dos casais que eu conto. Você foi casado. Já fui. Você assim, casou com o celebrante ou o padre? Gente, É verdade, boa. Sacanagem, Tem você- Paulo. é. eu casei não, mas foi um padre que foi no local, que era um padre da igreja brasileira. Eu lembro da história, assim, aliás, assim, só para constar, né, eu tenho uma boa relação com a mãe das minhas filhas, a sim, Denise é sim, do Elas são bem, infaldáveis, ótimo. muito, é É isso. a única mulher normal que eu As outras não assistam, Nada, por favor. Denise, você é normal, Denise. Né? E a Denise me deu as melhores coisas da minha Sim, vida, que são as minhas duas meninas, filhas, a Beatriz e a Júlia. Ai. Amo vocês, filhas. Oh, Mas foi amigo. um padre, né? Tem uma história engraçada. Ele chegou lá, né? Olha lá. E ele, meu filho,
tô tão feliz por você. Você já era Ah. celebrante? Não, não é. Não, Tá, não, tá, Tinha eu quanto? casei em 99, eu ainda nem tinha ideia, né? tá. O padre falou assim, tô muito feliz, né, de estar aqui, mas assim, eu queria acertar com você agora, porque depois você vai pra festa, né? Meu Você Deus! vai Ah, esquecer. Eu de Cadê a roupa, carteira? pai. O Carteira. o cadê a padre, carteira? o padre O ficou padre quer receber. antes da Antes da cerimônia. Caraca! só falou emitir o boleto, assim, né? Vai que o noivo bebe, né? Tem que ir pro hospital. É, Não nossa, tinha Pix, é. isso era 99, né? Mas Piadinha. foi muito engraçado. O padre foi muito engraçado. Nossa. Paulo, nesses anos, né? Vamos colocar os 10 anos. Qual Ai, ano gente, você falou que é desculpa. bodas de Acho que é estanho, não Estanho. tenho estanho, certeza, isso mas eu acho que é mesmo. isso. Tem Estanho e é zinco, estanho, ou zinco, é, os, bodas de zinco. é, Eu pesquisei aqui. Mas nesses 10 anos, vou falar de 10 anos, eu vejo que as pessoas, há alguns anos atrás, elas nem queriam mais casar. Vocês sempre escutavam, né? Não quero casar mais, porque pessoas que já desacreditadas no amor. Então, nesses 10 anos, você olhando o primeiro dia e hoje, esses últimos casamentos, você acha que aumentou o casamento nos últimos anos? As pessoas começaram novamente a acreditar no amor a ponto de casar? Ou você acha que não, que diminuiu os casamentos? As pessoas casavam mais antigamente. que pergunta, hein? É. Eu acho que as pessoas estão aprendendo a ressignificar o sentido da palavra amor. Eu falo que eu acredito, eu vejo que as pessoas que casam comigo, elas acreditam mesmo no sentimento amor. O fato delas separarem não quer dizer que elas não acreditam no amor. O fato delas separarem é que muitas vezes, por acreditar no amor, elas entendem que não tem mais que ficar juntas. Então, e hoje eu vejo que as pessoas falam assim, é muito superficial. Eu falo que não. As pessoas que contratam um celebrante é porque elas querem que a cerimônia delas tenha sentido e tenha significado. Eu não tenho nada contra as cerimônias religiosas, mas assim, eu faço uma ressalva. Não sei se eu vou ser massacrado por isso. Mas o problema das religiões é transformarem aquele momento em uma missa, em um culto, quando na verdade aquilo é uma cerimônia de casamento. E é do casal, né? E é do casal. Exatamente. Não é da religião, de nada. Exatamente. Sabe, por mais que... Então, assim, é claro, você está fazendo às vezes dentro de uma igreja, o padre, ele é soberano lá na Sim. igreja, mas eu acho que falta um pouco para as religiões olharem pro casal naquele momento. Claro que dá para falar sobre a fé. Eu faço cerimônias, o pessoal me pergunta, suas cerimônias são religiosas? Eu falo, não, porque eu não tenho autoridade religiosa. Mas eu sempre pergunto pro casal, vocês querem algum momento religioso na Dou cerimônia uma de pa- vocês? é, Naquilo que é. vocês acreditam? Sim. Às vezes vem uma mãe, vem um pai, um amigo fazer uma oração. Às vezes o casal fala para mim assim, eu falei para minha avó que era um celebrante, a minha avó perguntou, mas ele é padre, ele é pastor? Não, mas então é de verdade? Não estou entendendo. Não tô entendendo. Então eu faço questão de fazer essas perguntas no meu questionário. Eu pergunto o que é Deus, o que é fé para Sim. vocês? Aham. Porque aí, né? Então assim, as pessoas estão se casando mais, sim. E eu acredito que as pessoas estão sabendo se amar melhor. Sim. Eu pelo menos, respondendo até aquela sua pergunta, Sim. cara, eu vejo as histórias de amor e eu falo, cara, eu tô aprendendo muito com os meus casais. E sobre religião também. Eles me ensinam muito, eles não têm ideia. Diversas, né? Muito. Porque é Cada- evangélico, é budista, é o que você Sim. falou que eu esqueci agora, é Ateu, católico, ateu. Cristão, o católico, Eu acho, muda então, muito. assim, as pessoas estão se casando mais. Pelo menos eu falo dos meus casais, eu sei que eles estão fazendo aquilo com vontade. Exato. Até as pessoas que eles chamam para os casamentos hoje, os convidados, as convidadas, hoje a cerimônia é muito do casal. A família ainda ajuda, Sim. mas hoje o casal também. E o casal não é só por uma questão de economia, não, porque também é um baita investimento Aham. casar. Mas hoje o casal, eu vejo os casais dizendo assim, eles estão dando muito valor para a cerimônia, não é só a festa. Sim. O casal, a gente quer uma Sim. cerimônia bonita, porque essa cerimônia prepara todo mundo para a festa, as pessoas já vão para a festa com essa energia. Sim, é E verdade. as pessoas que estão lá, eles são pessoas que são realmente. a cerimônia do Samuel. Do Exato. Renato, É, eu gosto de eles celebrar. pensaram. Fazem parte ali Fazem mesmo. parte. É, Eu realmente percebi isso nos últimos casamentos que eu participei, que realmente as pessoas que estão ali sendo convidadas são Isso. o do dia a dia. Não existe mais aquela, chama fulano, mas eu não falo com fulano há Antigamente anos. tinha isso, né? Muito. Mas isso também tem muito no interior. Isso eu É. posso falar, porque no interior tem. Isso tem, porque Ainda eu tem, sei. é. Isso existe, é É verdade. assim. Eu sei, famílias grandes lá, não adianta. É Tanto o que no nome da interior- família,
Meu irmão casou, quando ele casou, foram 450 convidados. Meu Aí Deus. no interior é Ele verdade. já morava aqui. 50 bois mataram, né, pra festa. Não, Não, na hora que eu olhei, eu falei, mano, onde vai comer os 450? Ai, gente, Às vezes eu ainda tem. também. eu Foi tenho- mais gente lá do que segue a gente no YouTube. Ah, não, nós estamos Gente, chegando vamos lá. seguir as Nós estamos meninas, tá? chegando lá. Vamos seguir as meninas. Mas por no favor. interior tem muito disso, Tem, porque eu a sei. mãe, o pai, o vô, não Tem. sei o quê, pô, mas me ajudou tanto, você não vai chamar? Exato. Embora eu não conheça, eu me ponho na situação, porque a É. minha família é grande. A minha família é grande. Eu não tenho contato com todo mundo. Não tenho. Mas eu sei que, em respeito à minha mãe, eu tenho que chamar pessoas Sim. que ela vai virar pra mim e vai falar assim: não, Marília, você tem que E a contar." outra cabeça interior realmente é diferente. É, Outros é. costumes. Muito, são tem outros gente que nem sabe o que eu sou. Quando eu faço um casamento no interior, É tem gente que fala. verdade. Fala, mas você é padre? Você é convidado? Você é padre? Ué. Não, e quando o cara fala assim, você é amigo da família? Sou contra- Não, eu fiz um. Eu gosto de contar verdade, essa é história. verdade. Olha que interessante. Os dois eram da Igreja Batista. Isso foi em São Paulo. Sério. Os dois, e eram praticantes, tá? Não era assim aleatório. Não, eles eram praticantes. Na Sim. história dos dois tinha muito da crença tal, mas eles não quiseram chamar um pastor por medo de deixar a cerimônia muito longa. E eu fiz a cerimônia, trouxe a história do casal e tinha muito de Deus e da crença deles na própria história dos dois. É. E aí, quando eu fiz a cerimônia, terminou a cerimônia, eu lembro até hoje, chegou a tia do noivo, meu Deus, pastor, que lindo, Ah. eu nunca vi o senhor. Aí eu, é porque eu não sou pastor. Ela, o senhor é padre, então. Eu falei, "Não, mas como que o senhor falou de Deus com uma propriedade? Eu falei, então, eu falei de Deus a partir do que o seu sobrinho trouxe, Do né? que E é agora da a sua história do sobrinha. casal. E expliquei ela. Então, assim, eu acho isso bacana. Eu Sim. acho isso legal, assim. O respeito pelo casal. Eu tenho uma crença, assim como cada um de nós tem. Sim, cada um mas tem é sua engraçado, tem crença, gente- mas é. Tem gente que se emociona. E eu fico muito Tem, feliz quando alguém tem. idoso, idoso não, que eu não gosto dessa palavra porque eu já sou idoso, mas se for alguém mais experiente. Sênior. 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 Boa, boa. Sênior. Alguém sênior. Eu gosto do vintage. O vintage vem elogiando, Claro. é sinal que você conseguiu Vintage eu atingir essa coisa atemporal, né? Não tem mais Sim. aquela coisa Sim, do. é verdade. Justamente por isso, pelo costume, A pelo tipo de tendência, né? criação. A tendência dos mais e a velhos tendência. não curtirem muito, né? Isso, Estranharem. na estranharem, verdade, né? mas eles gostam. Quando eles gostam, é porque realmente você foi aprovado. Eu fiz um Selo cara- de, como é que é? Selo de Qualidade. qualidade, Selo de sim. qualidade. Sim, eu fiz uma vez que a mãe falou assim: nossa, foi muito mais lindo do que o meu. Que o meu foi na igreja e o padre só ficava olhando para a pintura do teto que precisava ser refeita, né? Nossa Senhora! E tem isso, né? Tem os comentários que são. Gente, nada contra, pelo amor de Deus. Não, Não, Mas tem é- gente pra tudo, né? tem. E já teve algum casamento que teve treta no casamento? Não, graças a Deus. É que às vezes tem, né? Vai saber, né? Não entrou nenhuma louca lá para arrancar o noivo de lá ou algum louco para arrancar a noiva de Não, teve um É, que. ou entre os pais, né? Tipo, Teve um que. que a mãe Às da noiva, a mãe vezes uma do noivo, mãe, né? não Uma se madrinha quer aparecer mais bicam. que a outra, não sei. Não se Não, isso, bicam. graças. Eu tenho um cuidado no meu questionário. Eu pergunto. A parte mais delicada para mim é sobre os pais. Vai Então você convidar, levanta vai bem. convidar desavenças? Ele vai perguntar. Não, às vezes eu tenho essa coisa assim de briga, assim, né? Teve uma vez que. Eu sempre gosto de envolver a família, né? Mas às vezes o casal fala para mim, Paulo, não cita o meu pai, Ah, tá. né? Já, Eu fiz uma já vez. tem essa resposta. deu uma recomendação ali, né? Mas tem uma história engraçada. Não aconteceu na cerimônia, claro, né? Eu tenho muito controle da cerimônia. Graças a Deus, assim. Eu não deixo- Percebemos, foi eu ótimo. Não tenho nada, eu não né? deixo nada de Nada treta. fugir. Por isso que eu pergunto antes. Mas eu teve uma cerimônia, essa história é engraçada. A noiva tava. Foi em Santo André, a noiva Ah. tava na salinha dela. E às vezes, quando eu posso, eu vou ver a noiva antes pra, tô aqui. Aí eu É. cheguei, ela tava sozinha. Eu falei, ué, cadê sua mãe? Ela, minha mãe não veio. Eu, ué, por quê? Ela falou, porque o meu pai veio. Ah, poxa vida. Ai, isso. tá vendo? Isso é Cuidado, complicado. Isso é muito chato. Eu falei, Isso é mas complicado. Mas sua mãe não tá namorando? Tá. Então, mas meu pai veio. Gente, podia fazer assim, ó. O início vai você, do meio pro final vai você. Pronto. Ah, dois mas é dividir complicado, né? ali. Agora Nossa, imagina o a cabeça orgulho. dessa noiva, tadinha. Poxa Fala, vida. poxa. Né? E ela tá assim, Não, imagina a feliz. cabeça da mãe. Não ainda posso bem que ela no tava... casamento da minha É, filha. é. Não pode não quis, né? Não Porque uma quis. mãe dessa é madrasta, né? Desculpa. Ah, é É. verdade. Quer falar assim, marido, você que se lasca. Eu vou na minha filha. Se você quiser me ver, é o problema Eu seu. fiz um casamento uma vez que a noiva entrou com o pai e com o padrasto. Ai, lá no palco. Os dois. Top. Não deixa de ser um Não. pai, um padrasto. Não deixa de ser um pai. Não, foi lindo. E eu brinquei com o noivo na cerimônia e falei, cuida bem dela, porque olha só, É. e os dois assim, os dois fizeram cara de mal.
o pai e o padrasto, abraçada com os dois. Eu achei isso o máximo. É. Eu fiz um outro que a noiva. Esse foi emocionante. Uns com tanto, outros sem nada. Sem nada. Ela entrou com Né? o pai. Ai, Olha que história tadinho. bonita. Ela fez questão. Isso foi uma surpresa para o padrasto. É. Ela tinha separado quando ainda era criança, mas ela deixou o pai entrar com ela até metade. Metade. Cara, esse dia eu fiquei emocionado. O pai parou aqui. Eu falei assim, na jornada dela, né? Ela também teve outra pessoa que ajudou ela a chegar até aqui. Então eu queria chamar você, tava o padrasto assim. Aí você que falou. E ele fez assim, ó. Surpreso, não acredito. E ele, cara, ele chorava. Eu Ah, chorei. até eu ia chorar. E Ó, ele foi até já bateu ela. até aqui. O pai cumprimentou, sabe assim, Caramba. e entendeu. E ela na reunião ela falou: Paulo, é uma surpresa pro meu padrasto. Eu não quero que você fale. E a gente combinou isso. Sim. E foi mega emocionante. Que Imagino. o padrasto chorava, né? E era casado com a mãe ainda, né, dela. É. E ele que cuidou dela da adolescência até a época do casamento. E Nossa, incrível. foi bonito. Nossa, bonito. Essas Eu senti coisas- daqui, arrepiou, então, gente. é. É lindo. Mas Eu então, acho uma que tem... forma de ver também é essa questão do amor, né? Que é, É. ressignificar o respeito, amor né? e o respeito, acima de tudo, né? É, Que e é o que você fala assim, eu vejo, de novo na sua pergunta, né? Eu sim, as pessoas estão amando mais, amando melhor, Uhum. tá? Assim, tudo bem, acho que vai ter ainda as coisas bestas da Sim, vida, né? Até tem. porque hoje Sempre tem, né? hoje é Tem, tudo muito online, né? É. Hoje tudo tem um volume muito grande, né? Tudo tá E ao se você alcance, né? pudesse dar um conselho para um casal antes do sim, qual seria? Cara, se enxerguem, se olhem, se vejam de frente, se reconheçam, se conheçam. Uma das coisas que é muito recorrente nos meus textos, e que porque é uma das perguntas do meu questionário, é sobre as qualidades e os defeitos. Eu não uso a palavra defeito hoje, mas eu pergunto muito sobre as diferenças. O que que no outro te agrada e o que que no outro te irrita também. Então, dentro do meu texto, eu sempre gosto de trazer um contraponto, não de deboche, não de trazer alguma coisa que vai deixar a pessoa constrangida, mas eu gosto de criar no meu texto uma leitura das pessoas que entenderem que eles se conhecem, eles sabem como eles são. E justamente por se conhecerem, é que eles estão se aceitando. Ninguém quer mudar ninguém, né? Então, às vezes, eu gosto de trazer. Eu tenho um cuidado nesse ponto, para não trazer nada que possa ofender ou magoar, ou criar um tom de deboche, né? Uma vez Sim. uma- Ai, meu Deus. Quais os defeitos dele? Ai, ele tem essa mania de ficar soltando pum embaixo Ai, da meu Deus. coberta. Ai, aquela marca de freada na cueca eu não suporto. Ai, Gente, gente. imagina o que então você vai- deve vai- ler. vai- É verdade, né? Imagina o que ele não deve verdade, ler é nesses isso. questionários. Frases inusitadas Eu no seu assim, ó. questionário. Eu vamos. monto um livro com as respostas. Sério, monta um livro com as respostas dos questionários. Paulo, dá não pra- acredito. Essas coisas eu não tem nem como você, Não. né? E a pessoa coloca isso pra mim, assim, né? Soltando, Sim. ai, ele solta pum e me cobre junto com Ah. ele. Ô, gente, Casamento é isso, vai Não. cheirar o bom e o ruim. Ah, Gente, não. Mas Não, posso- não, 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 não. Mas tem o pior agora. E Tem tem- pior? Não, pior assim, tem celebrante que faz isso e acha isso bonito na Ai, cerimônia. Pô, ai, não. gente. Eu já vi. Aí vira textos. piada, né? Vocês teve um texto, um celebrante, e no texto dele eu vi o vídeo no YouTube. Quando vocês se conheceram, né? Vocês namoravam, né? Mas o amor falou mais forte, mesmo assim vocês ficaram, né? Sim. Vai. Meu Deus. Nossa. Sabe, assim, porra. Eu tenho uma coisa, eu brinco sempre Aí assim, é sem gente. noção. É. Eu falo que contar uma história de amor, às vezes eu brinco sempre com o casal, eu falo, gente, contar uma história de amor não é falar da vida dos outros. Se bem que a gente adora uma fofoca, né? Mas não vamos falar. Mas Então, não... o casal me conta, às vezes, nas reuniões, coisas desse tipo. Ah, eu não resisti, eu já tinha uma namorada, mas dei um PT na minha namorada, fui ficar com ela, porque eu amei, eu me apaixonei e tal. Eu não vou... Eu gosto quando o casal se abre Sim. comigo, Mas você porque faz o filme. Aí você consegue, é engraçado, eu acho que eu consigo transmitir mais verdade no que eu falo Com certeza. quando eu tenho ciência do que está acontecendo. Sim. Então eu não julgo, claro, né? Mas eu não posso. Eu tive uma história que eu acho bonita, foi bonita, a noiva. Eles estavam apaixonados e os dois namoravam. Mas, cara, eles estavam apaixonados. Já era claro. Olha. É. E um dia ela ficou doente, ficou na UTI, e Eita. ele que cuidou dela, ele que ia lá.
né? E o babaca do namorado, então, né? Então, assim, ela teve um dia que ela não resistiu e ela deu um beijo nele. Mas quando já tava. Ah, ela namorava outro, tava pra terminar, e mas ele tava também. apaixonada Dois por. namorando. Ah, sim. É. E nessa doença dela, teve um dia, de tanto que ele cuidou, teve um beijo. Ah, foi Sim. traição. Cara, Foi uma gratidão também, né? também, né? E assim, e estavam se casando, estão casados até hoje, adoro os dois, né? Mas então, mas eles me contando, claro que eu não vou levar isso na cerimônia. Lógico. De jeito nenhum. Quando você É, traiu não o seu vai casamento. Não, mas tem. Começou depois do... Vocês estavam no Aquele relacionamento. chifre bem cama dado. de hospital falando assim. Não brinca, não. Tem celebrante que dá uma solta Não, umas tem, dessa. eu O sei, mas quê? Isso numa Deus. cerimônia, a gente falar aqui é uma coisa, agora isso numa cerimônia, é famílias envolvidas, são vidas que estão ali seguindo uma fase nova. É. Você Mas- expor desse jeito, eu acho Eu complicado. vejo cada casamento coisa mais Complicado. linda. Eu fico olhando, eu já fui casada e eu falo, nossa, no meu não tinha isso. Que droga, não Você tinha. casou, fez festa? Fiz. Eu O casei- meu foi 400 o convidados. meu foi- Seu Nossa, casou- tá igual o Nossa, irmão da Você da Marília, meu irmão Deus do céu. também. 50 era minha Olha, família, 350 era da família 350 da da minha. família. Não tenho mais essa pretensão. Nunca tive vontade de casar de verdade. É quando eu tive. Mudei de rolou. ideia. Não rolou. E hoje não tenho muito essa pretensão. Mas se as coisas mudarem, que a gente não sabe, né? O universo tá aí, a gente não sabe. Se as coisas mudarem, Ah, ó, 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 eu só caso se for você celebrando. Deve ter alguém. Deve Né? ter Já tem alguém. ó, Ah, Não percam cenas do próximo capítulo. Não, pior que não, eu não Ó. tenho mais a pretensão. Sabe por quê? Ó. Porque eu moro sozinha há muito tempo. E É. quando a gente mora sozinha há muito tempo, a gente se acostuma com o nosso jeito, a nossa companhia. Então, assim, porque não namorar- apareceu ainda ninguém que... namorar, acho que bem, mas eu dividir uma casa, pô, eu dormo sozinha, É. durmo com minha cachorra, e não sei o quê. Então, sabe quando você... Então, Eu tô- hoje, por não gostar de ninguém, eu não me vejo. Mas talvez quando você está apaixonada, aí, de repente, as coisas podem mudar. Mas eu realmente não me Eu- deslumbro um casamento pra mim. Mas se isso acontecer, vai ser você que vai Ah, celebrar. E eu prometo que eu vou Vai ser ser mó bom. cuidadoso, carinhoso e rever. Eu gosto de alegria na cerimônia, mas, de novo, é uma cerimônia. Eu falo que é uma cerimônia de casamento. Sim. Não é um stand-up, É, também não é um dramalhão é. mexicano. É, Então, essa coisa é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre. É porque você falou, tem a família. é a família. A é. família gosta de É. sentir que o filho tá casando, a Sim. filha Tá tá bem casando. encaminhado, bem encaminhada, né? Muito. Existem É. coisas que eu acho que são meio que rituais. Tem um significado isso. Tem Tem. um porém, tem um porquê, tem um porém, tem um porquê e tem um futuro naquilo ali. Porque um pai e uma mãe não vai entregar um filho, uma filha Isso. para uma vida com uma pessoa sem ter esperança que aquilo vá dar certo. E é justamente isso, acreditando que a outra pessoa vai estar levando e caminhando junto num futuro. Por isso que eu ainda não sou cerimonialista. Mas, ó, gente, ó, as três mandaram bem, mas a gente sabe que a Não. Marília. Tem... Ah lá, Próxima ah, celebra. A Marília tomou conta do Me Quase. Nossa, emocionou. É. Eu fiquei com ciúmes, né? ele me ainda Sai daí, você tá roubando minha Sim. fala. Ela Ah, mandou obrigado, bem, obrigado, mandou obrigado, bem. obrigado. Ela não leu, gente, né? E é Sim. normal. É. Ela pegou, tirou e começou a falar. Tem falei, gente que erra até lendo. Ah, Maria, que não. Mas posso te falar? Imagina, amiga. Eu, às vezes, eu vejo uns celebrantes locutores com textinho tão engessado que às vezes tem casal que chega pra mim e fala, ai, mas eu só tenho aquelas, eu tenho só R$ 500 pra investir. Eu falo, chama alguém da sua família que senão você vai jogar dinheiro fora. Porque eu prefiro muito mais uma cerimônia celebrada, às vezes, por um amigo, uma amiga, que mesmo não tendo experiência, Que tá- fale alguma coisa ali que tá envolvida envolvida na história. do que a pessoa chamar aquela pessoa. Porque é outra coisa também, né? As pessoas acham que celebrar ela. Estamos hoje aqui reunidos. Tudo sério, É. né? A voz de radialista. Pra celebrar. Gente, aliás, eu falo assim, celebrantes, por que que vocês falam celebrar o Entona. amor? Sabe? Tudo bem, a gente tá celebrando o amor, mas vamos sair do... Pra celebrar o amor, né? Juro por Deus, assim, é uma coisa que Olha, nunca Então- tinha ouvido desse jeito. tem. Uma vez uma noiva... Uma vez uma noiva chegou pra mim e falou, é muito comum, Paulo, você tem a data do dia tal, e às vezes eu falo, posso te enviar um áudio? Aí ela mandou, eu falei, oi, tudo bem? Obrigado pelo contato, eu vou dar uma olhada na agenda, tal, papá. Aí de repente ela mandou uma mensagem pra mim, Paulo do céu, você não tem voz de locutor. Aí eu peguei e mandei um outro áudio pra ela.
Como assim não tenho voz, locutor? Não entendi a sua colocação. Por favor, me explique direito. Como assim? Eu fui Inclusive, radialista. eu não sei se você quer que fale, se pode falar ou não, mas inclusive, a gente gosta de uma fofoca, um passarinho me contou aqui que você tem até um personagem, né? Isso é uma coisa. Eu tenho um alter ego. Mas aí pra ego, gente um pouquinho do é, seu o alter personagem, antes da ego. gente encerrar, porque, gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Mas eu falei pra caramba, né? Mas eu Não, é que o consegui. tempo voa Imagina, mesmo, que e a isso, gente, é que passa a o gente vai tempo. fazer a versão 2 com você. A gente vai fazer a versão 2. A gente pode fazer a versão 2 com o alter ego? Bom, vocês vão me ajudar? A gente ajuda. Ajuda. Peraí. A gente ajuda. Será que eu consigo? Peraí. Vai Fazer ser. com o alter ego. É aquela câmera lá? Né? É. Peraí. Quer que a gente faça uma pergunta pra você responder com o seu alter ego? Pode ser, pode ser. Então, deixa eu pensar numa pergunta. Tá, tá, pera, que ele tem que entrar no alter ego. É, Ele tem que entrar. vou pensar aqui numa pergunta, calma. Ah, Pera aí, Então vai. pensa numa pergunta boa. então, pode ir? Pode. Vai. Estamos aqui hoje com o Paulo. O alter ego tem outro nome? Querida, dá licença que agora eu assumo. Ai, tá? Paulo. Paulo é uma mala sem alça. O Paulo, eu vou falar sobre o Paulo. Eu vivo no corpo do Paulo há 59 anos. Ai, gente, é um porre, cara. Eu sou a Paulette Celebrete. Paulo! Tô fazendo de tudo para me livrar dele. Eu quero me emancipar porque eu não aguento mais. Eu acordo de manhã com ele. Eu tomo café, almoço, janto, ele é muito chato. Meu Deus do céu, ele é muito chato. E eu estou aqui para dizer para vocês que em breve eu vou falar muito sobre o mercado de casamentos, porque tem muita pessoa mala, tá? Sim. E antes que vocês falem alguma coisa, eu sou uma pessoa de gênero indefinido, mas que sou muito bem definido naquilo que eu falo. tá? Eu acho que temos que ter um podcast do Paulette Celebrete pra Exato. gente dar muita A risada. gente tem que fazer Não, essa a ideia gente pode fazer girar. garotas do programa com Paulette Celebrete. Perfeito. Nossa, top. Garotas do casório. Não é? Não, e a gente vai trazer assuntos polêmicos. Quem são os malas do casamento? Temos Não me história. tenta, Quem gente. são os malas do casamento? Marília, Quem, É uma pena que o quem, programa quem tá acabando. sabota? Quem É uma sabota pena. casamento? É a Mas, mãe gente, do noivo não ou é a mãe da responda. noiva? Será o Vamos próximo vamos episódio. ter um podcast um episódio versão 2. Paulo Godoy e Paulette Celebrete. Exatamente. Que pena que a gente não pode continuar aqui, que senão a gente faz 3 horas de episódio, o povo mata a gente. Só vocês Ó, pra ver. emendando aqui em coisa boa, Coisa O Garotas boa, do agora é coisa Programa, boa. no Garotas do Programa tem alguns Top. quadros, e um deles é o Garotas em Ação, que a gente faz sempre a divulgação de uma instituição, de uma ONG, é bem legal. Ah, que Então, bonito. produção, por favor, roda a vinheta do nosso Garotas em Ação. Garotas do programa. Falando sobre Garotas em Ação, quero dividir com vocês aqui o projeto chamado Alcance. Às vezes, a ajuda que alguém precisa não cabe numa sacola, nem numa marmita. Às vezes, o que salva é um olhar, uma conversa ou um gesto de carinho. Então, o projeto Alcance atua na Baixada do Glicério, entre o Brás e a Moca, que fica aí em São Paulo, e todo mês, com o apoio de amigos e alguns patrocinadores, eles preparam cerca de 300 marmitex, além de distribuir garrafas de águas, roupas e sapatos. Mais do que isso, eles constroem relações que são o quê? Conversas, apoiam, escutam suas histórias, levam esperança para essas pessoas. E é por isso que esse projeto Alcance não para, mas eles precisam de nós, precisam de você para apoiar também essa causa. Hoje, a maior necessidade são garrafas de água, alimentos para as marmitas e roupas e sapatos masculinos e infantis. Porque, como vocês podem imaginar, a maior parte da população de rua ainda é composta por homens. Você ainda é importante e eles precisam da sua ajuda e você pode ajudar. Tem espaço para todo mundo. Então, na cozinha, na triagem de roupas, na parte do marketing, né, no apoio nas ruas. Então, quanto mais mão de obra para apoiar esse projeto, melhor. Então, é por isso que o do programa, né, o Garotas em Ação, está aqui pedindo seu apoio, sua ajuda, para que esse projeto alcance muito mais gente, muito mais vidas e que a gente possa ajudar de uma forma muito mais carinhosa, voltado para o amor, para o carinho, para o coração. Então, siga e apoie esse projeto no @projetoalcance.org
ou senão você pode conversar com a Luciana através do DDD 11, número 989404490. Projeta alcance, porque às vezes alcançar alguém é a diferença entre o aquecimento e a esperança. Muito bom. isso A gente aí. vai colocar o QR Code deles aqui na tela para você, para direcionar. E se vocês conhecem alguma instituição, local, família, quem seja, que precisa de ajuda, manda pra gente, que a gente vai colocar aqui. A cada episódio a gente traz um novo chamado, um novo local para a gente poder Fazer a divulgação. anunciar, a gente divulgar e a gente unir forças ali ajudando todo Bonito mundo, né? isso. É Quem, isso aí. como é que é, Marília? Quem ajuda, quem Quem divide, multiplica. minha frase eu A esqueci, frase me é deu sua. branco. quem divide, multiplica, Quem sempre. divide, multiplica. É isso Pensa daí. num branco. E hoje a gente tem uma novidade, a gente vai começar um quadro novo, que é não é publi, mas poderia ser. Roda a vinheta, produção. O que é esse novo quadro? Não é publi, mas poderia ser. Cada programa a gente vai trazer um produto, um serviço, uma marca, qualquer coisa que a gente usa no dia a dia e que a gente gosta e que facilita, ou enfim, para a gente mostrar a empresa, mostrar o produto que nós somos consumidores e a gente vai marcar a empresa porque não é publi, mas poderia ser, né? Então, hoje a gente vai trazer algo que eu uso, todo mundo dá risada, mas eu vou explicar o porquê que eu uso. Nosso convidado tá morrendo de rir aqui. Eu vou te explicar como é que funciona. Fala, porque isso é Porque higiene. eu uso faz quase um ano e pouquinho. Todo mundo, quando eu apresento, dá risada, mas eu já tive pessoas que eu estou convertendo ao meu time. O que é, gente? Vocês já ouviram falar de Pipzito? Você já ouviu falar, Paulo, de Pipzito? Não, mas eu faço xixi em pé. Então! Pipzito. Então, Tem na é versão justamente descartável, isso. como vocês podem ver. Ivete, vai abrindo aí o descartável. Gente, Abre o E tem a versão descartável. reutilizável. É meu mesmo, tá, gente? Tá lavado, tá limpinho. Mentira, eu não usei esse aqui ainda. Mas o Pipzito nada mais é que ele facilita a vida da mulher para fazer xixi em pé. Ah, tem E como três ali, ó. funciona? Esse é o descartável e esse é o reutilizável. Você pega aqui, como ele vem, desmontadinho, você Olha, eu encaixa colocando aqui. Você encaixa aqui, vou mostrar. Encaixou, você vai lá, encaixa aqui, bonitinho, faz xixi, Ó, doutora Érica. joga na pia ali pra você lavar, passar uma água, desmontar e colocar na caixinha, se enxuga e segue a vida. E por que que é bom? Eu vou falar o porquê que eu uso. Eu sou o Mr. Nojinho, como vocês sabem. Então, eu sempre segurei muito xixi. Pode ver, ele não tá usado não, tá? Eu sempre segurei muito xixi, porque eu tenho nojo desses banheiros Sim. públicos. Seja qual Sim, for. Público. E É, ficar- nojentinho, Então, ficar se nojentinho, equilibrando, como é que você se gente. Eu não sou a equilibra? Ivete que faz academia, que tem, sabe, aquele equilíbrio, aquela força na Fortalecimento perna, na perna. agachamento. Agachamento. Aí você mão tem na que ficar se porta. equilibrando, pode escorrer pelas pernas, aí você Pois vai ficar é. toda. Enfim, né? Então, o que acontece? Eu vou num show, eu vou numa balada, eu tô na noitada, eu vou, sei lá, onde eu estiver, me dá vontade de xixi, com meu pipizito eu faço. E uma segunda coisa que me ajudou muito, que é uma ideia pra vocês, o ano passado eu fiz uma cirurgia que eu mal podia me mexer. E cirurgia toma muito remédio, o que que você tem que fazer? Muito xixi. Cada vez que eu tinha que levantar da cama pra ir lá fazer xixi, sentar, eu quase morria. Eu lembrei, falei, eu tenho pipizito. Então a minha dificuldade era só levantar da cama. Levantar e- Porque eu ia fazer xixi, voltava sem estresse. Então, pós-cirurgia é ótimo. E pra você que bacana, vive na ó, pra rua, quem- ou na noitada, ou você é vendedor externo, tá sempre na rua. O que for, tá na rua, precisa fazer xixi? Pipizito. Cara, é ótimo. Hoje eu vejo que a Angélica tá fazendo propaganda. A Luana Zucoloto já fez, que eu adoro a Luana. Então, assim, galera, tem uma galera boa fazendo. E eu, Sim. como consumidora, indico. Você, mulher, a hora que você experimentar, você vai gostar. A praticidade, facilidade e sem estresse nenhum e sem equilíbrio, correr o risco de escorrer pela perna ou ter que ficar no agachamento. Então, ó, Pipizito, pega a dica. Então, Pipizito, patrocina nós, né? Olha com carinho aqui, ó. Olha aqui, ó, garotas do programa, só mulher. Olha pra gente, hein, Pipizito. Então, hoje, para concluir, né, nosso tema de hoje maravilhoso, queria te agradecer, Paulo, por estar Obrigado. aqui, por trazer Obrigado, tantas meninas. histórias maravilhosas de casamento, Obrigado. histórias de casais, principalmente do amor, né? É, Pessoas que estão tentando redescobrir o amor, e aí em mais de 800 casamentos vem dessa
essas relações aí que duram. Tá comprovado que as relações duram, porque, Eu sou né, pé quente, eu sou pé quente. você é pé quente. Ou pelo menos sou mal informado. Não, se dos seus casais, né, ninguém, foram pouquíssimos não que foram. separaram, você é pé quente, sim. Sim. E te agradecer demais por ter Obrigado, obrigado participado vocês, aqui com Marília a e gente, Ivete. bom, Maria, muito bom. obrigado, queridos. Parabéns. Obrigado. E a gente já vai emendar. Pode falar. Não, desculpa. parabéns vocês que celebraram Ah, junto comigo imagina. o casamento do Verdade. Samuel. É, A isso gente aí. se sentiu celebrante por um momento. Emocionante Já provar vi mais que uma vez, né, gente? Morreria de fome no meu caso. Ah, não, amiga, você falou bem, sim, você tava nervosa. Todo mundo tem seu dom, não é o meu Você dom. tava- Já me falaram que eu tenho o dom da parlatória, mas Tem calma. mesmo. Aguardem em breve quem vai estar sentado aqui. É. Olha, Paulo. Já ó, joga pro universo aí, vai que. Vai, universo, quem sabe? O Paulo celebrando o meu casamento primeiro. Calma. Tá bom, Isso aí. Tenha tá bom. fé. Isso aí. Vamos ter fé. E principalmente amor no coração. Isso gente. mesmo. Isso mesmo. Sempre, amor. Isso aí. E a gente tem mais um quadro, Temos. que é Isso Me Deixa Puta! Puta! Roda a vinheta, produção. Então, Isso Me Deixa Puta. Quer começar? Eu começo? Eu começo. Então vai. A Ivete tá Ivete, o que te engasgada deixa puta? com puta dela. Esses convidados mal educados, que na hora que fala a mesa do doce tá liberado, vocês vão com sacolas, Fominha miserável. com bolsa e pegam tudo. Gente, Não deixa nada tem pra você? vários docinhos. Pega um, seja educado. E os bem casados que o povo Os- leva? Então, Os bem casados nossa, do pega- Mania de Açúcar. Nossa, nem me fala. Não é? Então, gente, por favor, seja mais educado. A festa ali é para todo mundo. Pega o seu docinho, come e volta, pega outro. Compartilhe com o próximo. Olha, Boa. o que me deixa puta? Numa cerimônia de casamento, a noiva vai jogar o buquê. Vai lá pegar o buquê. Eu não quero, gente. Vai lá pegar o buquê. Empurra a pessoa. Eu não Nossa, quero é verdade. ir. Isso me deixa puta, gente. Você, eu fiz. Eu? É. Eu acho que convidado a achar que é mais que o noivo ou a noiva. Desculpa aí. Ah, os convidados. É, boa. Ou até mesmo padrinho, madrinha, achar que é mais que a noiva. Até mesmo pai e mãe achar que é mais que a noiva e o noivo. O dia é deles. É isso aí. Quem tem que brilhar é eles e o amor deles. Eu acho. E É. você, Paulo? O que te deixa puto? A falta de educação, às vezes, de alguns convidados e de profissionais. Eu já Uhum. fiz casamento que os fotógrafos estavam atrás de mim conversando. E não parava de falar. E eu parei a cerimônia e Nossa. falei, posso continuar aqui? É. Tudo bem para vocês? E uma vez, Nossa. aí esse dia eu não gostei. Olha Mas uma vez só. eu estava fazendo uma cerimônia de casamento e o espaço tinha mesas, né? Então hoje, por exemplo, quando tem mesas assim, eu já falo para as pessoas antes, né? Para ficarem prestando atenção. Eu estava fazendo a cerimônia e tinha as pessoas conversando. Eu fui até as pessoas e falei, oi, tudo bem? Posso continuar aqui? Voltei pro casal. Não, isso é uma falta de respeito. Caramba. Acho que é falta de respeito. Puto. É. Por quê? Ah, tem outra coisa que eu fico puto. Ah, Padrinho, madrinha, quando você for convidado para ser padrinho, madrinha numa cerimônia de casamento, não atrase. é verdade. Só a noiva pode Pode. atrasar, e com algumas Nossa. exceções. Porque eu acho que é a coisa mais deselegante do Mas- mundo. Ai, O com convidado certeza. pode chegar atrasado e perder a cerimônia, não tem problema. Mas o padrinho é madrinha. Pronto, esse vai ser o meu. Nossa, esse é o top. É. Eu já tive cerimônia que a noiva estava lá pronta no carro, todo mundo para E o começar. padrinho não chegava, o padrinho e a Ai, madrinha. gente. Só para você saber, padrinho, você custa, aliás, cada convidado custa uma fortuna pro casal. Exato. É Exatamente. verdade. Então, cara, se você foi convidado para ser padrinho e madrinha, se prepare, saia uma semana com Pois é. antecedência, né? E se não Nós quiser se saímos 3h30 preparar, da fala obrigado pelo Obrigado, convite, é. mas eu não verdade. aceito. Não Eu é? também acho. É. Acho que outra coisa que me deixa puta é gente que aceita ir ser padrinho e Porque fica acho que tá sendo obrigado. putinho, que é obrigado. Ah, meu, não vai, não aceita. Também. Ninguém é obrigado Pronto, a a gente já aceitar. começamos Pronto. uma Exatamente. Não vai no casamento, puto, e fica reclamando. É. Puxa vida. Pronto, isso Gente, se Seguinte. deixar, a gente vai continuar aqui. Isso me deixa. É. A gente já tá puto. Então, pra acalmar Vai os lá, ânimos, Ivetinha, calma os ânimos. pra acalmar os ânimos, deixa esse episódio já pra lá, isso me deixa puto. Vamos agora fazer aquela enquete maravilhosa. Você decide o próximo Uau, episódio. Você Isso. decide. Você decide. Corre no Instagram, gente. Acompanha nossas redes sociais. Isso aí. O Instagram do Garotas do Programa sempre está divulgando 2 episódios, 2
Temas. Da quarta. na quarta-feira. Isso. E você vai votar e vai decidir qual vai ser o próximo programa na terça-feira, qual vai ser o próximo tema na terça-feira. E todo o resultado sai na sexta-feira. Exato. Então, entra lá, acompanha as redes sociais, começa a seguir todas as nossas redes sociais, Isso aí. que a sua votação ela é muito importante. Então, vote quarta-feira e quinta, e na sexta sai o resultado. Ah, outra coisa, não deixa mais a Carlinha doida, porque 50% não, pelo amor de Verdade. Deus. A votação foi 50-50%, 50%, né? gente. Vamos, vota mais um ali pra subir um, né? É isso aí. E aí, na próxima terça, o que vocês escolherem, se não for 50-50. Sai no nosso canal do YouTube lá, o oficial. Muito bom. E agora, o que não pode faltar no nosso Garotas do Programa é a nossa frase da semana. Fala a vinheta, Roda a produção. vinheta. Bom, como sempre, nossa frase da semana, a gente convida o convidado. Convida o aí. convidado. Aê! Pra ler a frase da semana. Nossa, amei essa frase. O verdadeiro para sempre não é sobre perfeição, mas sobre escolher todos os dias continuar na jornada, seja no casamento, nos sonhos ou na própria reinvenção. Eu me reinventei com 50 anos de idade quando eu comecei a fazer casamentos. Então essa frase Nossa. Caiu como uma luva. muito, acho que a gente pode se reinventar Sim. enquanto você está vivo, se reinvente todos os dias, acredite. Com certeza. Muito né? bom. E nessa jornada você está sempre aprendendo. É Parabéns, isso. é O isso. principal é Muito a bom. fé em si mesmo, Exatamente. né? Ai, Exato. chegamos. Mil. Tchau, Mil, Fica nosso aqui, mico. Tchau, tchau. Despedidas. Nosso mico. É isso aí, gente. Ó, estamos chegando no fim do nosso episódio de hoje, tá? E eu venho com o desafio dos 10 mil, que de 1.000 em 1.000 a galinha enche o pau. Tá faltando um pouco menos agora, né, Mas gente? tá difícil, viu, Paulo? Quantos seguidores tem? 400 Ai, e pouco 400 e no algumas Instagram coisas, nós e tamo 200 e aí. pouco no YouTube. Mas Hoje, né? Até ir hoje, pro ar, de repente até- aumentou, né? gente, mas nós estamos aí, estamos trabalhando, trazendo conteúdos de muito significado para vocês, experiências de vida. Olha, o Paulo Obrigado. se reinventou aos 50 anos, gente. É. A Sim. partir de. É. Então, não tem idade. Entra lá, curta, se inscreva nos nossos canais todos, vai ter QR Code, Ativa vai o ter, sininho. ativa o sininho para Isso. receber as novidades. Em todas as redes sociais, nós temos todas, vai ter QR Code, tem na descrição do vídeo, descrição dos programas todos aí, os episódios que nós fomos gravando, tá tudo lá explicadinho. Mais importante, a cada 1.000 vocês vão escolher um mico pra gente pagar. Ou eu e a Ivete, ou só a Ivete, ou só a Carlinha. A Carlinha vai descer de carrinho rolimão, não sei na onde. aí, Meu ela falou. Deus do céu. Ela Só tá, quer me ver fazer esse programa sem dente aqui. ela tá firme no esporte, hein? Esse time que eu quero presenciar ao vivo. Quer ver minha desgraça ao Tava, vivo. não é desgraça não, é mico mesmo. E a cada 1.000, um mico vai ser pago e vocês vão escolher o mico e quem vai pagar, tá bom? Então, estamos contando aí com a sua inscrição e a sua curtida. Nunca fiquei tão ansiosa pra pagar um mico na vida. A Ivete eu sei que tá. Ela Ah, quer eu usar tô. tênis. Ah, ela... eu gosto. Nossa, ela quer usar tênis. Vamos, ó, gente, não peça pra andar de moto. Nem não de peça bicicleta. pra usar arma. Não, não peça Nem nada lutar disso. no Não tatame peça pra fazer também, não. exercício, não gosto. Faz Não coi- gosto. tudo coisa ruim, né? Tudo coi- não, não peçam pra eu comer doce, assistir Netflix, É Comer isso aí, pipoca, comer gente. pipoca. pesquisar as coisas na internet. Não peçam essas coisas pra mim. É isso aí, gente. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio do Garotas do Programa. E a gente quer agradecer vocês, ouvintes, que ficaram com a gente até aqui assistindo até o final. Não tenho nem o que falar, produção. Obrigada, Bubbles Studio. Muito obrigada, vocês são demais. Paulo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Gente, eu Foi me diverti incrível. tanto com Foi vocês. demais, a Nossa. gente riu demais, várias histórias. A gente já quer uma parte 2, a gente vai Obrigado. fazer a parte 2 com o Paulette É, Celebrete. com a Paulette Celebrete. Gente, Paulette Celebrete. Vergonha alheia, tá, gente? Mas obrigado. Paulo, como as pessoas te encontram? Passa seus canais, seu Isso site, aí. seu Insta, seu tudo. O Instagram, que é o Celebrante Paulo Godoy. E lá no Instagram tem um link para os meus vídeos no YouTube, depoimentos, mas é isso, Joia. Celebrante Paulo Godoy. Se você Então, vai aí, ó. casar, Modas. deixa eu contar a tua história. Eu vou fazer agora, agora sexta-feira eu vou fazer 15 anos. Olha aí, Bem que legal. top. bacana, bem legal, 15 bem anos. legal. Não é A só gente vai casamento, colocar- bodas também, muito É, interessante. Eu e a minha gripe, né, gente? Desculpa aí. A gente vai colocar na descrição do programa também seus contatos, Todos o os pessoal te contatos do achar, Paulo, é te isso seguir, aí. curtir ali, engajar com você também. Garotas, como sempre, mais um Meninas. episódio incrível, maravilhoso. Beijo. Obrigada
por fazerem parte desse projeto, de mais uma gravação. Sigam as nossas redes sociais individuais também, Isso aí. né? O meu é @sorria_com_Maria. Lá Isso cada aí. mergulho é um flash, compartilho muita coisa com vocês, pra vocês refletirem, pra vocês se divertirem, né, meninas? É o meu isso é aí. Ivete _ M oficial. Isso aí. Eu? É. Eu sou @Marília_Glenda_ eu. Mentira. A única- única, né? A única só tem eu, gente. E Mas se você curtiu aí. esse episódio de hoje, curta, compartilha, marca a gente, siga a gente em todas as nossas redes, em todos os nossos canais, é garotas.do_programa. isso aí. Vai ter o QR Code aqui na tela que vai direcionar vocês para todos os nossos canais, Spotify, Facebook, YouTube, tudo. Então, não deixa a gente sem a sua curtida, sem o seu like, sem vocês compartilhando a gente. Hoje é terça-feira, então que vocês tenham uma semana brilhante, fiquem com Deus e se protejam, muita saúde, muito juízo. Até semana que vem e uma semana iluminada para todos. Um beijo, tchau. obrigado. Tchau, gente. Gente, tchau. Como é que foi aquele... Peraí que caiu o celular aqui, desculpa, gente. Vai ter que ser de novo. Vai. 3, 2, 1. Volta, vai, vem, requebra, vai.